Boa tarde a todas e a todos. É uma alegria muito grande nós vemos essa Casa das Leis, a Casa do Povo, essa nossa casa, hoje, num momento tão diferente, tão importante, eu diria que é um momento histórico que nós estamos vivendo aqui. Pela primeira vez, nós vemos a casa abrir as portas para que dois temas de fundamental importância para o direito de família, que são guarda compartilhada e alienação parental, sejam discutidos, debatidos e amplamente divulgados, para que daqui nós tenhamos, por tantos profissionais, pelas instituições aqui tão bem representadas, para que nós saiamos daqui com efetivos resultados. O que a doutora Lela falou agora, realmente é a proposta que nós temos aqui. É fomentar o debate, é que nós sejamos aqui agentes multiplicadores daquilo tudo que nós vamos viver ou vivenciar aqui, hoje e amanhã, e daqui sim sair um relatório nosso a respeito desse evento, que possa difundir mais os conceitos, essa cultura de guarda compartilhada que nós ainda não temos, como foi bem observado aqui, nós temos duas leis já, com relação à guarda compartilhada, instituída desde 2008, mas nós não temos ainda uma cultura de guarda compartilhada por parte da sociedade. A doutora Lela falou aqui isto muito bem agora. E a mesma forma a alienação parental, porque enquanto esses atos de alienação continuarem existindo, enquanto nós tivermos a guarda disputada como troféu, como instrumento de pressão, nós não teremos seguramente uma sociedade feliz, ou crianças e adolescentes que possam se conduzir como cidadãos efetivos, com valores incutidos, que possam ser propagados pelo bem-estar da sociedade. Então, essa é a nossa proposta. É uma proposta ousada? É. Mas eu quero aproveitar, já sendo a minha primeira fala aqui, agradecer, logicamente, a essa oportunidade fantástica que se criou para que eu pudesse coordenar cientificamente esse evento. Dr. Walter Silioni, queridíssimo amigo, como já foi dito aqui, nossa amizade remonta a 20 anos, já desde o Instituto dos Advogados. Temos aqui a OAB de São Paulo, que nós não temos palavras, porque efetivamente disponibilizou essas condições para que nós pudéssemos trabalhar da forma como está sendo aqui, e a cada uma das instituições. O nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Capês, foi generoso quando se referiu ao nosso trabalho, mas nós temos que enaltecer, porque o seu trabalho aqui frente à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porque, de fato, nós temos desenvolvido muitos projetos com a OAB de São Paulo, pela Comissão da Mulher Advogada, aqui pela Comissão também de Família, e ele tem nos dado todo apoio de forma irrestrita para que nós discutamos os temas aqui e esta casa seja, de fato, utilizada por nós como, de fato, deve ser. Então, nós temos que agradecer ao deputado Capês, que nesse momento não está aqui, mas sabe do nosso agradecimento, à nossa OAB de São Paulo, sempre do Dr. Humberto Durso, e o querido Walter Silioni, que eu diria assim que é o mentor de tudo que está acontecendo aqui, porque nós fomos nos unindo, fomos acrescentando as nossas experiências, nossas vivências, e aqui está o evento. Então, Walter, é um agradecimento público, porque as instituições todas aqui reunidas no dia do aniversário da Bea, da sua filha. E nós temos que lembrar, hoje é um dia internacional, sim, da mulher, e é desta mulher que nós queremos homenagear esta filha, que tem um pai presente, e o que eu posso aquilatar, e não vale chorar, porque senão eu vou chorar junto. Tenho acompanhado e sei o quanto é difícil nós estabelecemos guarda quando se trata de pai e mãe, que devem continuar juntos, apesar de não mais se relacionarem como marido e mulher, mas que têm filhos em comum, e esses filhos precisam desses pais, e precisam do amor, do carinho, da proteção, dos cuidados e da responsabilidade, sim, exercida por esses pais, que este pai faz. Então, a minha homenagem a você, porque não é a minha homenagem, viu, pública, porque, de fato, eu pediria até um aplauso, porque ele é um pai que vem aqui, que nos reúne a todos, e nós fomos somando, que era para ser um evento de algumas palavras, ditas no período do dia, se tornou um evento de 2 dias, e 2 dias inteiros aqui. E, a partir deste evento, firmamos este convênio com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a OAB de São Paulo, para aqui também realizarmos os nossos eventos nesse centro de cultura. Então, já estamos sendo agentes multiplicadores do bem, do bem-estar social, e para isso é que nós todos trabalhamos e existimos dessa forma. Precisa. Senão eu vou ficar mais sem jeito ainda. O nosso coração já fala. A Bia agradece
Um beijo especial para ela. É o presente de aniversário que ela está dando para todas as crianças que precisam entender que a guarda compartilhada por pais conscientes, responsáveis, que efetivamente compartilhem as suas responsabilidades, esse amor seja somado, é uma soma de esforços, não é uma divisão de tarefas, é uma soma de amor, de esforços, e essas crianças e adolescentes são aquelas que propagarão. Nós temos que começar a partir de agora, de já. Todos aqui saem com essa missão de agentes multiplicadores desta filosofia que deve ser implementada, porque sem conduta, não é? Sem os pais, não é? É isso. Então, quero agradecer também às comissões da Mulher Advogada, as queridas integrantes que aqui se encontram, do Direito de Família. Não poderia deixar de agradecer a todos aqui. Obrigado. Então, agora, se posso já... Por favor. Eu gostaria de convidar os nossos queridos palestrantes, que agora a emoção também é minha, a professora a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, e o nosso querido desembargador, José Carlos Ferreira Alves. Institucional. Mais uma vez, por favor. Os currículos aqui demandariam uma tarde inteira, que nós não temos, mas que já fica pelo conhecimento da doutrinadora, dos doutrinadores, que aqui se encontram. Eu não quero me alongar, mas não posso deixar de apresentar a professora Regina Beatriz Tavares da Silva, doutora em Direito pela USP, presidente da Associação de Direito de Família e Sucessões da ADEFAS, a qual muito me honra pertencer, a doutora Regina, o nosso querido desembargador, a qual pertencemos, não é? Que apoia este evento e apoia de maneira incrível, porque nós sabemos o quanto foi difícil nós conciliarmos esses horários, mas o quanto também será proveitoso. Então, agradecemos imensamente a ADEFAS. E é consultora das comissões da Mulher Advogada e de Direito de Família e Seções da OAB de São Paulo. E o nosso querido desembargador também, José Carlos Ferreira Alves, que é desembargador, membro do NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e é presidente da Comissão de Soluções Alternativas para Conflitos Familiares da Associação de Direito de Família e Seções, ADEFAS. Diga-se de passagem, um caríssimo, querido e sensível desembargador egresso pelo 5º Constitucional, oriundo, aliás, da advocacia, o que muito nos honra aqui também. Eu agradeço imensamente. Com a palavra, nossa querida professora. Alienação parental. Esse é o tema pelo qual se inicia a nossa breve exposição, e que, efetivamente, ali escolhida uma imagem de uma menina não tão em tenra idade, não? Já que a alienação parental, embora normalmente se diga que estaria voltada às crianças com tenra idade, pequeninas, ela se apresenta nas mais diversas faixas etárias, inclusive entre os adolescentes. A alienação parental, que, como bem colocou ali a doutora Leila no vídeo, ela, via de regra, é falada como sendo o alienado, o pai, mas em que vemos, inclusive na prática advocatícia, que muitas vezes também é a mãe. E ali havia uma mãe no vídeo que fazia um depoimento sendo a alienada, né? Alienação parental que pode efetivamente ser praticada e que pode, aspas, né, que é praticada não só pelo outro genitor, mas também por avós, mas também por madrastas e padrastos com os mais diversos interesses. Claro que sempre que seja injustificado o afastamento. Então, quando nós temos esta é que não tem um controle total aqui. Quando nós temos aqui essa lembrança da mitologia grega, né, em que lembramos da tragédia Medeia de Eurípides, já naquela época era um caso de alienação parental, né? A mulher traída para vingar-se do ex-marido começa pelo afastamento dos filhos e acaba matando os próprios filhos para se vingar do ex-marido.
A alienação parental é realmente uma morte emocional, uma morte de afetividade, uma morte na proximidade entre um dos genitores e seu filho. Na minha opinião, não pode existir mazela pior nas relações de família do que a alienação parental. E a alienação parental, ela, quando se instala propriamente a síndrome, que foi pela primeira vez divulgada há 30 anos atrás, a síndrome da alienação parental, ela foi divulgada em 1985 por Dr. Richard Gardner, psiquiatra infantil na Universidade de Colômbia. Então, vejam, é um fenômeno que se conhece tecnicamente, não, no âmbito da psiquiatria, há 30 anos. Uma lei brasileira que já existe em vigência, a Lei de Combate à Alienação Parental, há 5 anos, é uma lei de 2010. Mas vem de muitos e muitos anos atrás, e ainda hoje, com toda a evolução dos estudos técnicos na psiquiatria, na psicologia, no âmbito jurídico, com lei de combate à alienação parental, com medidas, com sanções para evitar a alienação parental, o que se vê é que o processo acaba se instalando quando estas sanções não são rapidamente aplicadas e se torna irremediável. Nunca mais, a não ser depois de uma fase adulta, em que efetivamente aquele filho que foi alienado se liberta das amarras da alienação, é que voltará a ter contato com o genitor do qual foi alienado, seja o pai, seja a mãe. Então, é realmente um movimento que todos devem fazer, sejam os profissionais da área do direito, sejam os profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, da assistência social, das ciências sociais de um modo geral, de combate a esta gravíssima mazela que pode vir a ocorrer no rompimento das relações entre pais e filhos. E há muitas modalidades de alienação parental. São várias as modalidades de alienação parental. Perguntava aqui um dos debatedores, a doutora Leila, se viagem para outra cidade ou para outro estado importaria em alienação parental. Importa, sim. É uma das formas mais comuns de alienação parental. E que agora, a nova lei da guarda compartilhada, do final do ano passado, de 2014, veio alterar o Código Civil de modo a obrigar qualquer um dos genitores, quando deseja mudar de domicílio para outra cidade, não só outro país, o que já era vedado pelo ECA, mas agora para outro município, a obter a autorização do outro genitor. Quem tem a guarda de um filho não tem o poder de levá-lo para outra cidade em mudança de domicílio, a não ser que tenha autorização do outro genitor ou a autorização do juiz. Não? Porque, é claro, aí o afastamento físico vai importar em alienação parental. Não? Então, isso é também uma grande modificação no nosso ordenamento legal, operada pela lei da guarda compartilhada. E quando se fala em modalidades, né, nós temos a nossa Lei 12.318 de 2010, que foi muito bem elaborada. É uma lei primorosa. Rarissimamente nós nos deparamos com uma lei primorosa no nosso país. Nós sabemos porque é muito difícil, né, elaborar uma lei perfeita. Muito difícil, se não quase impossível. Eu considero a lei de combate à alienação parental uma lei perfeita. E, tratando de um tema, como já sabemos, importantíssimo, né? Vejam os exemplos que esta lei dá de alienação parental, né? Que vão desde a realização de campanha de desqualificação da conduta do genitor, a dificuldade no exercício da autoridade parental,
dificuldades no contato de criança ou adolescente com o genitor. Vejam que a própria lei cita o adolescente como vítima da alienação parental e não só a criança. A dificuldade no exercício do direito regulamentado de convivência familiar, que é o direito de visitas, impedir, de algum modo, dificultar o exercício do direito de visitas também é uma forma de alienação parental. Omitir deliberadamente informações sobre o filho ao outro genitor é outra forma de alienação parental. Realizar viagens para afastar o filho do genitor e assim por diante, né? Esta lei, que já nos exemplos, e são só exemplos, o caput desse artigo fala exemplificativamente, são formas de alienação parental estas. Além disto, esta lei estabelece sanções muito bem colocadas, que são sanções que logo ali, no caput desse artigo 4º, né, se diz, havendo indício de alienação parental, indício. Indício não é prova de alienação parental. Indício é aparência de alienação parental. E isso é muito importante e pouco, né, se verifica na prática a consideração desse dispositivo, né? Não há, muitas vezes, como provar cabalmente a alienação parental. Muitas vezes. Mas os indícios, eles podem levar à aplicação de sanções. E isto é o que efetivamente evita. As sanções são aquelas que vão evitar, nos mais diversos graus das penalidades, de acordo com o caso, claro, que o juiz vai aplicar, uma das sanções, vai evitar a implementação, vai evitar a síndrome, e que isto ocorra sempre no início do processo, e não no final, porque no final a alienação parental já estará implementada e será irremediável. Eu, via de regra, né, não comento casos no escritório, só os findos, e eu vou comentar um caso findo, um caso terminado, muito triste. Um caso em que, diante de maus tratos da mãe em relação aos 2 filhos, porque ela não se conformava, né, como Medeia, com o rompimento de um casamento, ela passou a usar os filhos como armas contra o pai. O menino, já com seus 12 anos, já um adolescente, portanto, se rebelou e comentou com o pai o que vinha acontecendo na casa da mãe. Promovida a ação de guarda, liminarmente, o juiz de primeira instância concedeu a guarda do filho e da filha, que tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, para o pai. A mãe consegue reverter a guarda da filha em 2º grau de jurisdição, por força de uma gravação feita da conversa da filha com ela, enquanto estava com o pai, em que ela disse: mãe, tenho saudade. É natural, o filho, mesmo alienado, ainda mais em tenridade, ele não faz ideia, ele tem saudade, né, do genitor que é o alienador, né? A reversão ocorreu, foi determinada a aplicação de multa, foi determinada a aplicação de sanção, na hipótese de alienação parental. Na hipótese de alienação parental, em 1º grau, não havia uma demonstração cabal da alienação, mas existiam indícios, e a multa acabou, embora determinada, não sendo aplicada. Pois bem, esta menina hoje tem 21 anos de idade. Desde os 6 anos de idade, ela nunca mais esteve com o pai. Separada, portanto, até mesmo do irmão, que está com o pai, né, esteve com o pai desde então, desde a concessão da guarda, né? Sei lá quando é que esta menina vai, né, reatar relações com este pai. Tudo foi tentado no processo. Tudo foi feito para que houvesse uma aproximação pela própria juíza de direito, que depois substituiu o juiz anterior, no sentido de haver a reaproximação por meio de uma equipe multidisciplinar. Depois que se implantou a alienação parental, não há mais remédio. E daí a necessidade das medidas iniciais, nas tutelas de urgência, nas tutelas liminares, para que estas sanções possam ser aplicadas e que se evite a implementação da alienação parental. E estas medidas são, né,
desde a declaração da ocorrência de alienação parental, o que data vênia é muito pouco, e são encontrados vários julgados que declaram a existência da alienação parental, mas isso não é propriamente uma sanção, passando pela ampliação do regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, ou seja, aumentar a convivência com aquele que está sofrendo alienação. Estipulação de multa. Esta é a melhor penalidade, desde que ela seja aplicada. Porque, com, obviamente, a multa, o alienador vai pensar duas vezes se continuará ou não praticando este grave ato ilícito, que é um ato ilícito, a alienação parental, né? A determinação de acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, mas também é preciso ver, e naquele caso que eu comentei, foi determinado esse acompanhamento, mas a mãe não levava a filha ao acompanhamento e encontrava N justificativas para que isso não ocorresse. Então, na minha modesta opinião, isso já era mais do que um indício da existência de alienação parental, e a multa deveria ter sido aplicada, né? E a determinação de alteração da guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão, entre outras sanções, né? E aqui eu entro rapidamente na matéria da guarda compartilhada, né? A guarda compartilhada que foi agora efetivamente instituída legalmente pela lei de 2014, porque em 2008 nós tivemos uma alteração do Código Civil que dizia sempre que possível será estabelecida a guarda compartilhada. O sempre que possível passou a ser entendido como diante da existência de acordo entre pai e mãe. E como nem sempre existe acordo, e como muitas vezes existe o litígio, e como quando há alienação parental, por óbvio que existe o litígio, se não no plano judicial, no plano dos fatos, e depois ele é levado ao Poder Judiciário, a guarda compartilhada não serviu até agora de combate à alienação parental. Com a lei de 2014, a lei fala expressamente que, independentemente do acordo, é possível a estipulação de guarda compartilhada se ambos os genitores tiverem aptidão. Aptidão é um conceito largo, aptidão é um conceito amplo, né? Mas que deve ser, obviamente, bem analisado por um juiz de direito, né? Não é qualquer pai ou qualquer mãe que tem direito à guarda compartilhada. É aquele que efetivamente tem aptidão moral, educacional, afetiva, né? No sentido da afinidade, inclusive com o filho. Aí sim a guarda compartilhada deve ser estabelecida independentemente do acordo. E esta lei, ela teve inspiração num acórdão, que é um paradigma relatado pela ministra Nancy Andrighi, no Superior Tribunal de Justiça, em que a ministra estipulou, determinou, fixou a guarda compartilhada na hipótese de desacordo lá nos idos de 2008. Não? Então, é muito importante que nós vejamos no combate à alienação parental, a guarda compartilhada, mas percebamos o seguinte, para que não sejamos levados a equívoco. A fixação da guarda compartilhada por pedido unilateral ainda tem sido e continuará a ser, eu tenho certeza, durante muito tempo, dificílima, né? Por quê? Porque surgem muitas dúvidas na mente do julgador. Eu vou fixar a guarda compartilhada e como é que esse casal, que já não se entende no processo, vai se entender na educação do filho? Lembrando que guarda compartilhada é corresponsabilidade, é compartilhamento das responsabilidades na educação do filho. Mas é preciso, digamos, que haja um avanço, é preciso que haja uma implementação desse sistema da guarda compartilhada pelo próprio Poder Judiciário, essa é a minha ótica a respeito da lei, mesmo na hipótese de desacordo, desde que haja aptidão, para que não só se combata a alienação parental, exatamente nas hipóteses previstas aqui, na Lei de Combate à Alienação Parental, mas também para que este filho
seja efetivamente educado pelos dois, e para que, muito mais do que isso, como disse a ministra Nancy Andrighi naquele acórdão, para que pai e mãe sejam educados. Muitas vezes, mais do que o filho, é o pai, é a mãe que precisam da educação para poderem se entender nas questões de guarda, embora possam estar litigando sobre outros diversos assuntos, como partilha de bens, pensão alimentícia. Em outros países em que a guarda compartilhada já está estabelecida em lei há muito mais tempo, tenho notícias de juristas locais que a guarda compartilhada não é nem discutida. Desde que haja aptidão, não se discute isso num processo judicial, porque sabem que vai ser estabelecida desse modo. As discussões, os debates podem ser realizados em outras questões, mas não da guarda compartilhada, só que eu repito, desde que haja aptidão. O que nós vemos hoje na prática também é uma enxurrada de ações pedindo modificação de guarda unilateral para a guarda compartilhada, sem que haja aptidão do autor ou da autora da ação. Não é um procedimento, né, que seja correto do advogado, né, promover uma ação de modificação de guarda unilateral para a guarda compartilhada, quando ele verifica que não há aptidão do seu cliente e que, portanto, ele não deve promover esta ação. A lei não diz que a aplicação da guarda compartilhada é automática. Ela não é automática. Ela depende de uma verificação da aptidão, inclusive com equipe multidisciplinar. Mas, independentemente do desacordo entre pai e mãe, e eu acho que esse é o ponto fulcral, se houver aptidão, a guarda compartilhada deve sim ser aplicada. E também que não se eternize o processo, porque senão o filho alcança os 18 anos e a guarda compartilhada não terá sido aplicada. Não? Que a guarda compartilhada seja definida da maneira mais rápida possível, com as equipes multidisciplinares, e que efetivamente isto possa ocorrer o mais rapidamente possível num processo judicial. Com muita honra, nós recebemos o próximo expositor, que vai falar sobre a visão do Ministério Público nos casos de guarda compartilhada e alienação parental. E um amigo querido, que é o Felipe Luque Cavalcante, né, que é presidente da associação. O doutor Felipe é presidente da Associação do Ministério Público do Estado de São Paulo, né, que é uma das pontas importantes, né, nas questões de julgamento. E para debater, nós teremos aqui o doutor Leopoldo, que é presidente da OAB do Tatuapé. Por favor, doutor Leopoldo. Já vou pedir para compor a mesa. Pode ficar. Fica aqui. Quem presidirá a mesa será o doutor Jorge Melão, que é presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo, mas ele saiu, já volta, então. Queria pedir para compor a mesa a doutora Kátia Woolos também, que está aqui. Doutor Eduardo, por gentileza, doutor, para compor a mesa. Chama, pode chamar. Também um presidente de uma outra comissão nossa, que está aqui, a gente está adiantado, o doutor Vitor Hugo, para compor a mesa. Por gentileza, doutor Vitor Hugo. Enquanto o doutor Jorge não chega, eu passo a presidência da doutora Kátia para abrir os trabalhos. Né? Então, dando sequência aos nossos trabalhos e já agradecendo a presença aqui do nosso palestrante, do nosso debatedor, dos queridos colegas aqui da OAB, nosso conselheiro também aqui presente, o doutor Vitor Hugo de Freitas, o querido doutor Eduardo. Vamos apresentar agora a nossa próxima mesa. Trata-se da visão do Ministério Público nos casos de guarda compartilhada e alienação parental. Agradecendo imensamente a presença do Dr. Felipe Luque
Cavalcante, que aqui se encontra, vai nos brindar com as suas preciosas observações. Eu não vou me alongar, nós vamos aguardar só o Jorge Melão, mas já aproveitando que está aqui do meu lado o Leopoldo Luiz de Oliveira, da OAB do Tatuapé, não é isso? E que também será o debatedor, por hora. Então, com a palavra, o doutor Felipe Locke, por favor, Cavalcante. Minha visão prática do direito de família é a seguinte: infelizmente, há 100 anos atrás, o Brasil, um país completamente subdesenvolvido, nós tínhamos o pátrio poder exercido apenas pelo homem, pelo marido, pelo cônjuge varão, era um absurdo, a mulher não era praticamente sujeito de direitos, apenas tinha obrigações, era um absurdo, não é? Esse direito foi evoluindo e a mulher conquistou uma parcela muito importante e fundamental, porque a mulher hoje trabalha, a mulher exerce o poder-dever familiar, o poder familiar, e esta é uma evolução. Nós tínhamos o pátrio poder e passamos a poder familiar, não é? E a Constituição de 88 já resgatou grande parte disso, ao definir que aquela visão antiga do Código Civil deveria ser mudada. Aquela visão de 1917, do Código 16, mudou completamente e esse código foi substituído. Entretanto, ele foi substituído por um código inadequado, porque o código demorou muito tempo no Congresso Nacional, uma versão inicial do Orlando Gomes, outra do Miguel Reale, juristas de escola, porém, que não trouxeram tantas novidades. E essas novidades acabam convivendo com legislações esparsas, como a legislação de alimentos, etc., e os problemas refluíam diuturnamente nos fóruns, não é? E aí nós temos uma sociedade em evolução. Por quê? Porque com a liberação da mulher, a mulher alcançando a mesma posição do homem, e ambos são iguais, não é? Porque todas as pessoas são iguais e merecem o mesmo tratamento e têm as mesmas obrigações, evidentemente que as pessoas se conscientizam e muitas práticas familiares que havia no passado deixaram de existir ou não são mais aceitas. Com esta não aceitação dessas práticas, nós tivemos muitas situações que mudaram e as pessoas não são mais obrigadas a aceitar um mau relacionamento. Se no passado nós tínhamos muitas vezes um marido ou uma mulher torturados num mau relacionamento, num mau casamento, mas isto ia se arrastando até a morte, e depois você sentia aquela cena absurda onde a pessoa ficava chorando a morte do marido maravilhoso e as 30 amantes ali no cemitério juntas, não é? Também chorando. Quer dizer, é uma situação absurda, por quê? Porque era uma sociedade absolutamente hipócrita, não é? Então, a pessoa tinha essa situação, tinha essa vivência, não é? E quando tinha alguma coisa errada, alguém saía do casamento, aí o juiz ia investigar qual era o cônjuge culpado pela separação, e o culpado não poderá ter a guarda das crianças, como se a guarda das crianças fosse um prêmio, e a sua obrigação é a obrigação de ser um marido exemplar. Você pode ter quantas amantes você quiser, mas ninguém pode saber, ou todos têm que fingir que não sabem. Então, e essa era a realidade do Brasil. Então, hoje isso mudou. Na verdade, nós temos um novo conceito de direito de família, um direito de família que tem que evoluir e ser real, ser o que acontece na sociedade. E na sociedade hoje, na hora que você fala direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração, nós temos o direito hoje em voga, que é o direito de ser feliz. O objetivo nosso é termos felicidade. E para termos felicidade, isso passa necessariamente pelo respeito ao ser humano. Então, essas são as bases. Na hora que nós falamos de Constituição Cidadã em 88, nós estamos falando em uma Constituição que assegure o respeito mútuo dos cidadãos, assegure direitos mínimos, assegure o Estado como o conjunto da sociedade que vai assegurar o pleno desenvolvimento para todos, e nesse pleno desenvolvimento, a Constituição elegou algumas funções absolutamente essenciais ao funcionamento da justiça, dentre as quais a advocacia, o Ministério Público. São funções relevantes, essenciais e fundamentais para assegurar a justiça. E a justiça nada mais é do que a concretização desse bem maior, ou seja, a nossa felicidade. E quando nós falamos em direito de família, nós fazemos o quê? Falamos um direito que assegure que as famílias deem plena subsistência para os seus filhos, para os seus cônjuges, mas na ruptura dessa relação conjugal, que os filhos sejam preservados. Então, quando nós falamos em preservação das crianças, e eu comentava aqui com meu companheiro de plateia,
que luta muito por essa questão, comentava sobre aquele livro célebre, O Código da Vida, do Saulo Ramos, cujo juiz foi o Peluso, com quem trabalhei no Conselho Nacional de Justiça, fomos colegas de bancada, ele presidindo o Conselho, na medida em que presidia o Conselho, e o promotor do caso foi o meu saudoso amigo Munir Cury, e na primeira vez que fui candidato a presidente da Associação Paulista do Ministério Público, Munir era meu vice-presidente. Então, essas pessoas atuaram e desmembraram um caso interessante. O Saulo Ramos colocou um caso de uma maneira muito interessante. Claro que o Saulo Ramos, muita gente falou, puxa vida, parece que ele era o dono do mundo ao contar aquele caso, porque tudo passou por ele, as situações do Brasil. Mas o fato é que ele esteve ensimesmado em muitas coisas, e naquele caso, o que se relatava era uma circunstância muito interessante, não é? Um cônjuge acusava o outro de abuso, não é? E, na verdade, esse abuso não tinha acontecido, e era, sobretudo, uma briga por conta da educação, por conta do pátrio poder sobre os filhos daquele casal. E esta relação, infelizmente, acontece, porque nem sempre as rupturas são equilibradas. Aliás, ao contrário, na maior parte das vezes, as rupturas são terríveis, não é? Porque você não rompe normalmente. A ruptura não é algo normal, é algo que acontece de repente, é algo conturbado, ou que põe fim a uma relação conturbada. Não se sabe se muitas vezes é um fim terrível ou uma relação terrível sem fim. O fato é que aquela relação explode naquele momento e há ressentimentos. E, infelizmente, esses ressentimentos muitas vezes transpassam e vão refletir na vida dos filhos. E este é o principal problema que os profissionais do direito devem ter e a consciência que devem ter para tentar coibir isso ao máximo. Então, a ideia do legislador constituinte de 88, ao eleger a infância como prioridade absoluta, não é? Então, a Constituição coloca a infância como prioridade absoluta, e me desculpe, mas às vezes os filhos ligam, inclusive, nas horas mais delicadas do mundo, não é? Mas eles podem esperar um pouco. Então, o fato é o seguinte, quando nós temos a infância como ponto fundamental, nós temos que coibir abusos e excessos para a infância. E nós temos que criar algo fundamental. Na hora que nós criamos o poder familiar, evidente que esse poder familiar tem que ser exercido em sua plenitude por ambos os cônjuges, separados ou não. E não pode um cônjuge procurar usar os filhos como instrumentos na sua guerra conjugal ou nas consequências da guerra conjugal, onde um não aceita a situação que o outro alcançou. Porque o normal é isso. Infelizmente, você tem um problema psicológico, um cônjuge se sente traído, não é? Se sente menosprezado, se sente diminuído perante o outro. Essa diminuição pode ser emocional, pode ser econômica, tem todas as naturezas, e ele acaba se utilizando das armas que dispõe. E as armas, muitas vezes, são desmedidas e são absolutamente inadequadas. E os filhos são utilizados como armamento nesta guerra, o que é absolutamente lamentável. A legislação vem justamente no intuito de complementar o arcabouço jurídico que havia, no sentido de determinar, em primeiro lugar, a obrigação é de ambos os pais. Segundo lugar, a guarda não é punição para o outro pai, para o pai ou para a mãe. A guarda é uma obrigação de ambos. Então, institui-se algo importante, que é a guarda compartilhada, que é muito mais do que o conceito de estar com o pai ou a mãe. É o estar permanente. O estar pode ser à distância, pode ser no local, mas a preocupação deve ser permanente, a orientação e a formação devem ser permanentes. E vejam, nós vivemos uma sociedade hoje em constante mutação, onde talvez um dado importante é que falte formação, não só naqueles lares desfeitos ou refeitos e nas novas famílias, mas nos próprios lares que existem, onde o pai e a mãe trabalham e muitas vezes aquela família que não tinha instrução passou a ter alguma instrução, mas não consegue ter a formação necessária, por você viver numa megalópole sujeito a todo tipo de problemas. Eu me lembro que eu era promotor de justiça em Taboão da Serra e um dia uma senhora
que não tinha a menor condição, teve filhos com vários companheiros sucessivos e, de repente, aqueles menores foram apreendidos e foram levados ao fórum. Era um fim de tarde, sexta-feira, 6 horas da tarde, e a mulher foi apreendida e estava na passarela da Regis Bittencourt em desespero, querendo atirar os filhos na estrada, para pôr fim à existência dos menores. Tinha um menor com tenra idade ainda, que ele entrou e xingava o policial militar e falava: "Ô seu gambé, vou te matar", coisas desse gênero. E a nossa preocupação enquanto juiz, promotor, assistente social, não é, psicólogo, como lidar com esta condição extrema, porque isso é um extremo, quer dizer, as crianças eram fruto de vários pais diferentes, tinha uma mãe possivelmente drogadita, numa situação de penúria humana total. Que futuro tem essas crianças? Então essa é uma situação extrema que vai parar no judiciário, um judiciário muitas vezes desaparelhado, sem estrutura nenhuma, e que precisa contar com ONGs, com um sistema do Estado de proteção à criança que é absolutamente deficiente, não é? Deficiente, custoso e inoperante. Para se ter uma ideia, recentemente fez-se um cálculo de quanto custa a Fundação Casa, quanto é que custa um menor na Fundação Casa. E aí não foi feita a distinção entre o menor que cometeu ato infracional e o menor que foi abandonado, etc. Mas o fato é que o custo desse menor para a sociedade brasileira hoje custa mais do que paga a família real britânica para o seu filho estudar na melhor escola interna na Inglaterra. Por quê? Porque você tem uma estrutura absolutamente mal feita e esse recurso todo não chega na criança. Esse que é o duro, esse é o problema. Então você tem um sistema educacional que não funciona. E nas famílias você tem um problema permanente, que é essa disputa e a aplicação dessa legislação. Eu conversando com os promotores de justiça hoje, existe uma preocupação muito grande em trabalhar em conjunto com os outros profissionais de direito e tentar mediar, conciliar, para chegar a uma conclusão e isolar ao máximo essa disputa entre os cônjuges dos menores, do menor e do adolescente. Eu acho que o objetivo do legislador é dizer o seguinte: ambos têm obrigação total em relação à educação, à formação, à instrução dos filhos, né? E, sobretudo, para dar um conforto psicológico, dar um conforto paterno, materno para essas crianças. E esta briga tem que ser dissociada ao máximo possível, não é? O trabalho que a advocacia, seja a advocacia privada, seja a advocacia pública, através da Defensoria Pública faz, é fundamental, porque as partes precisam ser assistidas por bons advogados e, sobretudo, tenham em mente esta circunstância fundamental, que é dissociar a briga dos cônjuges com as crianças, que, infelizmente, muitas vezes essa briga fica muito próxima. Antes de ser promotor de justiça, eu advoguei, e na faculdade ainda, atuei no departamento jurídico do 11 de agosto. E lá nós atendíamos muitos casos de família. E a grande dificuldade era, primeiro, definir a situação jurídica, com quem a criança ia ficar, qual ia ser o valor da pensão, como é que iam ser as visitas. Todo esse problema, que é um problema que permanece, e nós não podemos postergar a solução para a solução que o tempo dá, porque evidentemente que tudo tem solução na vida. Qual será a solução se nós não influirmos na circunstância? A solução será que aquelas crianças vão crescer, vão atingir a maioridade e deixa de ser um problema da infância. Só que nós teremos adultos com problemas permanentes e irreparáveis. Este é o problema, não é? Então, se nós não coibimos desde logo o problema, nós passamos a ter um problema muito sério, nós passamos a ter um problema que vai repercutir permanentemente. Há uma outra discussão, hoje eu conversava com os promotores de justiça que atuam na questão de gênero, na aplicação nas varas de violência doméstica, que é outro problema, se aquela vara criminal pode atuar ou não nessas questões de família. Esse é um outro debate que surge, até porque na questão penal nós temos a aplicação de uma série de medidas para tentar garantir a integridade do cônjuge, e muitas vezes precisa dar uma tutela de urgência. Até que ponto isso se mistura ou não com o direito de família? Infelizmente, é evidente que nós tínhamos que dar uma tutela o mais ampla possível, mas as varas são segmentadas e o pior,
todas elas não têm o aparelhamento necessário, ou seja, você muitas vezes não tem o assistente social no tempo necessário, você não tem o psicólogo na urgência precisa e você não tem a celeridade que o caso demanda, porque o melhor remédio para isso é a intervenção mais rápida possível. E essa intervenção, como nas tutelas antecipadas você faz um juízo absolutamente inicial, sem a profundidade necessária, muitas vezes você precisa modificar esse juízo. E essa modificação tem que ser feita também de maneira célere, com bases sólidas, para você não causar danos permanentes. Porque uma decisão mal tomada, é evidente que ela causa dano. O dano já está existindo. Você vai tentar coibir o dano. Porém, você precisa proferir uma decisão que seja o menos danosa possível. O caminho da lei qual foi? Foi uma lei que estabeleceu o conceito de alienação parental, estabeleceu as medidas possíveis, enumerou, e isso foi um mérito muito importante, porque ela enumera algumas condutas, mas abre, porque as condutas são impensáveis, não é? O mundo evolui todo dia e todo dia você tem conduta nova, até porque todo tipo de comunicação pode gerar algum tipo de alienação naquele menor e uma deformação naquela personalidade que terá consequências absolutas no futuro, não é? E poderá acontecer a repetição, ou seja, aquele menor mal formado poderá repetir esta conduta no futuro, tal qual nós assistimos no crime, onde muitas vezes o filho de um criminoso também se torna um criminoso, porque viu aquele exemplo, porque não teve aquela situação absolutamente tratada. Quando você tem um pai que bate numa esposa, muitas vezes o filho vai repetir, infelizmente, aquele comportamento. Então, essa situação a gente acaba encontrando na realidade, acaba sendo muito triste. Então, o objetivo da lei foi criar um mecanismo. E aqui, muito interessante que na alienação parental, e ela é muito grave porque ela cerceia um dos cônjuges no exercício do seu dever familiar. Não é? A consequência maior é que aquela pessoa não pode ou não consegue exercer o seu dever familiar. E o dever familiar, ainda que os cônjuges não estejam casados, ele é um dever que compete a ambos os cônjuges e continuará competido para sempre. Não é? Inclusive quando aqueles filhos estiverem maiores, porque se estiverem passando por necessidade, a obrigação de prover ou de sustentar será desses filhos e vice-versa quando aqueles pais atingirem determinada idade e não conseguirem mais se manter. Então, esta é a lógica familiar sobre a qual foi calcada a nossa legislação. Mas é muito importante que essa manutenção seja feita e que preserve-se cada vez mais esta obrigação que os pais têm de prover uma boa educação, de prover uma boa instrução, porque na hora que nós falamos em pátrio poder, na hora que nós falamos em poder familiar, nós estamos falando sobretudo em obrigações do pai e da mãe para com os menores. Aqui, quem pariu Mateus, que o embale, não é isso? Então, todos os pais têm uma obrigação permanente de cuidar dessas crianças para que nós possamos formar uma sociedade melhor. E os pais não podem se desincumbir dessa obrigação, dizendo, não, mas eu pus o meu filho numa escola, a escola vai formar. A escola não forma, a escola instrui. É claro que ela auxilia na formação, mas a formação se faz em casa. E na hora que nós temos um conceito de família e evolução, e como dizia meu companheiro aqui de plateia, hoje são mais de 20 milhões de crianças, aproximadamente, que são frutos de pais separados ou não de uma família tradicional, evidente que nós temos uma família em evolução. Quantas vezes você tem? Não, esse é meu irmão, mas não é meu irmão, porque é filho da esposa do meu pai, esse aqui é filho do marido da minha mãe, esse aqui já é filho do meu pai com a companheira dele, e, enfim, você tem meios irmãos, irmãos que não são irmãos, a família em evolução. E o que a legislação tem que assegurar? Tem que assegurar que exista um bem-estar nessas relações para que essas crianças todas, das várias formações, possam ter uma formação adequada. Eu me lembro, e para finalizar aqui, porque já falei muito e minha perna já está cansada, eu me lembro de uma vez que eu fui um batizado e foi muito interessante. Não é? Era um batizado cristão, católico, e o padre então chamou, eu quero que os avós estejam aqui. E aí estavam os pais e apareceram 5 pessoas na condição de avô. E aí,
3 homens e 2 mulheres. Aí o padre falou, mas eu pedi para os avós estarem aqui. E aí a mãe falou, não, mas todos os avós estão aqui. Então aqui está o meu padrasto e o meu pai. Eles são avós igualzinho, porque eles me ajudaram, me criaram, participaram da minha formação e eu faço questão que eles estejam aqui, porque eles fazem parte da minha família. Então, quando nós falamos em guarda compartilhada, nós falamos, sobretudo, na superação de obstáculos que a sociedade colocou, que a evolução da sociedade colocou para que essas pessoas possam conviver da melhor maneira possível. Não é porque você está casado ou não está casado que você não vai conviver. Você tem a obrigação de conviver, de instruir, de educar, dar carinho e amor, porque não há felicidade sem amor. Então, guarda compartilhada pode ser um instrumento para superar alienações, para superar danos, para superar esta guerra e, sobretudo, para trabalhar nesse sentido. A visão do Ministério Público é no sentido de tentar colaborar na medida do possível para que essa situação seja superada. Nós conseguimos isso? Infelizmente, nós não conseguimos, porque ninguém consegue, porque o número de processos que existem nas varas de família demonstra que, infelizmente, nós estamos longe de chegar à solução. E esse é o desafio de todos os profissionais do direito, fazer com que eu diga a justiça possa ser acreditada, possa ser efetiva e traga, de fato, soluções necessárias. Muito obrigado. Eu passo a palavra com muita honra também ao nosso querido doutor Jorge Melão, que, na verdade, é o presidente desta mesa. E me emprestou essa honra, e que não tenho, inenarrável, não tenho como agradecer. Muito obrigada. Eu é que agradeço a senhora ter feito as minhas vezes. Eu fui chamado lá fora para atender um amigo e fui surpreendido com a inversão da pauta em relação ao horário. Então, peço desculpa às senhoras e senhores, peço especial desculpa ao expositor, doutor Felipe Loquet, mas vocês foram muito melhor atendidos pela graciosidade da doutora Cátia Boulos. Tá? Parabenizar o Walter Siglioni pelo esse magnífico evento é chover no molhado. Mas eu vou chover no molhado. Ele lutou muito, e se nós estamos hoje aqui o dia todo, e amanhã, para muitos, o dia todo também, nós temos que lembrar que o Walter Siglioni está há 4 meses, o dia todo, trabalhando para a realização desse evento. Walter, parabéns, você é um ser humano extraordinário e sabemos nós que se a atuação da sociedade como um todo fosse igual à sua, ou seja, a sua postura, nós não teríamos debate para realizar, porque não teríamos o evento para acontecer. Então, a sua postura é o que a gente espera que os pais façam em relação aos seus filhos. Né? Nós temos na Constituição Federal, lá no artigo 227, que a família, a sociedade, o poder público devem atuar com prioridade na educação do jovem, da criança e etc. Tal. E a gente sabe que o Estado brasileiro, infelizmente, não atende nem de longe esse requisito do artigo 227 da Constituição Federal Brasileira. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, a sociedade está fazendo, os pais estão fazendo, mas o Estado, infelizmente, está muito aquém daquilo que precisamos para que possamos ter uma sociedade sadia. Quero agradecer, além da presença de todos vocês aqui, em especial o senhor Silvio Machado, diretor do jornal Gazeta da Vila Formosa, alunos da Unip Campus Tatuapé, alunos da Anhanguera Belenzinho e alunos da Faculdade Drummond. Muito obrigado por estarem presentes. O interesse de vocês no tema é relevantíssimo, porque o futuro está com vocês, alunos. O futuro está com vocês. Eu já fiz a minha parte, estou terminando de fazê-la. Então, quero passar o bastão para que outros o façam. A gente tenta, na medida possível, colaborar com toda a sociedade, fazer um trabalho, na medida do possível, o melhor, dando o nosso melhor. Mas nem sempre o nosso melhor é o suficiente. Agradecendo a todos os presentes, em especial os componentes da mesa, e
Neste ato, desfazemos esta mesa para o próximo debate. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Bom, eu iniciaria, então, nesta oportunidade, e a cumprimentar, não é, um dos mais importantes jornalistas desse país, não só pela sua postura ética, mas os seus valores profissionais e, principalmente, o seu comprometimento com a verdade e com o jornalismo de alta qualidade. Porque nós, na Associação Paulista de Imprensa, procuramos sempre valorizar os profissionais que não fazem da profissão uma forma equivocada e errônea de informar a sociedade. E sabemos que tem muitos. E procuramos sempre combater e fazer com que a justiça e o poder judiciário estejam sempre presentes quando isso acontece. Mas dói no coração ter que punir um jornalista. Porque, felizmente ou infelizmente, um sábio e inteligente jornalista, escritor, poeta francês, que foi Voltaire, ele dizia que, ainda que não concorde com nenhuma das suas palavras, mas haverei de lutar, entregar a minha vida para que você tenha o direito de dizê-la. E dentro dessa concepção é o que tem norteado todo o nosso trabalho dentro da Associação Paulista de Imprensa. Tem muitos jornalistas que a gente não concorda, que eu particularmente acho que agem de forma equivocada, antiprofissional, mas são jornalistas, têm que ser respeitados. E graças a Deus do país livre, que permite com que o jornalismo e a imprensa e a informação seja livre. Porque se nós, aqui a pouco, quando adentramos a esse auditório Franco Montoro, tivemos a oportunidade de ouvir o presidente da Associação do Ministério Público falar sobre o escândalo, que todos estão aí, não é? O Mensalão, depois o Petrolão, e virão muitos outros. Todos estes só aconteceram graças à coragem dos jornalistas. Não fosse os jornalistas, absolutamente nada tinha mudado. Até porque a informação não teria chegado aos meios de comunicação e não teria sido difundido e, portanto, a sociedade não teria se mobilizado e não ficariam sabendo de nada. Até porque, recentemente, eu, no meu programa, no Sala de Imprensa, entrevistando o senador Álvaro Dias, e olha como é interessante, eu não tenho absolutamente nada com o senador, e nunca acompanhei de perto a vida e a carreira dele, mas ele falou assim: presidente, o senhor sabe que eu denunciei o caso de Pasadena em 2003, tá certo? Quer dizer, e nós nem sabíamos. O Congresso Nacional tem lá um ofício meu, que foi para a Procuradoria-Geral da República, e depois é que em 2007 a coisa caminhou, 2009, 2010, e aí agora eclodiu esse grande escândalo, e uma coisa irrisória, né? 1 bilhão e 700 milhões de dólares, só um negócio, é um númerozinho que qualquer um de nós temos na carteira, né? Mas enfim, como eu estava dizendo, e me permite até, ao lado dessa figura fantástica, que iniciou a sua carreira em um dos mais importantes jornais do mundo, eu posso assim dizer hoje, a Folha de São Paulo, passando por todos os veículos, não é? E todos eles de alta conceituação, não só no campo da comunicação, mas principalmente na sua forma de agir como profissional. E hoje vai vir discutir conosco, porque ele, inclusive, há pouco falando, Redó, eu não conheço muito essa área sobre as questões que estão sendo abordadas aqui conosco, não é? Alienação parental e guarda compartilhada. Não é que não conhece, conhece, mas não vai querer ferir a cultura, o conhecimento do nosso seleto público, que na sua maioria é composto por advogados, por juristas, não é? Como meu grande amigo, presidente da Associação dos Delegados.
do sindicato, da associação, do sindicato, é verdade. E tantos outros que aqui se encontram, que é o nosso querido José Neumann e Pinto. José Neumann e Pinto vai abordar um tema importantíssimo, que é exatamente a influência da informação, da comunicação no nosso meio, em função da repercussão de tudo o que acontece. Nós sabemos que o dia a dia é altamente complexo, porque a estrutura de tudo, o seio, o valor maior, o ápice é a família. E quando a família está desestruturada, dificilmente a gente encontra respaldo e a oportunidade de fazer com que algo aconteça. E eu acho, tenho que cumprimentar meu querido amigo Walter Silioni, nosso vice-presidente na Associação Paulista de Imprensa. E eu aqui, não sei se ele já falou, cadê o Valtinho? Está lá fora. Está lá fora. Mas está vendo, ó, parece até que eu estou falando por trás, mas não é não, é que isso é vício de jornalista. Não sei se ele falou, mas ele sofreu muito em razão da alienação parental. Muito. E a gente acompanhou o sofrimento dele. E, em função a isso, ele, inclusive, no início do ano passado, falou, puxa, Redói, eu queria tanto abordar sobre esse assunto. Eu falei, isso é fundamental. Porque, na verdade, e o José Neumann e Pinto terá a oportunidade de falar, nós temos aqui a oportunidade de saber um pouco como tudo isso acontece. Mas a imprensa, Neumann, e nossos colegas que estão aqui presentes, radialistas, telejornalistas, cameramans, que estão os operadores, nossos cumprimentos, mas esse tema pouco é abordado. Aliás, eu perguntaria aqui quantas vezes vocês que estão aqui, e muitos até com problemas, nós temos aqui uma colega que veio do Rio de Janeiro, aliás, tem um grupo aqui que veio do Rio de Janeiro, e ela, inclusive, há 20 anos, sofre não ter o direito de ver a filha. E hoje, então, a filha, depois de 20 anos, a renega, desconhecendo até a sua origem como mãe. É extremamente doloroso. E ela vive nessa peregrinação para procurar fazer com que não aconteça em outras famílias. Mas a grande verdade é que os meios de comunicação são totalmente apáticos a esse problema. Primeiro, porque é muito complexo, indiscutivelmente. Não é? Segundo, porque é um tema que afeta, ainda que um grande número de brasileiros, mas não tem importância para a imprensa. Por quê? Porque só tem importância para a imprensa aquilo que tem repercussão em toda a sociedade. Não é? E nós vimos agora, recentemente, aquele rapaz que foi condenado, que apareceu nos grandes veículos de comunicação, Record, Bandeirantes, SBT, Rede Globo, que ele prendia, né, as perninhas, vocês viram? As perninhas do... Viram, então? Uma menininha, não é? Um rapaz, inclusive, um psicopata total, e graças a Deus ele era psicopata, porque se não fosse, nunca ninguém ia saber o quanto essa menininha sofria. Ela tem uns 4 ou 5 anos de idade, simplesmente ele prendia as perninhas dela e fazia ela correr. Ou então punha uma cebola na frente dela e fazia ela comer como se fosse maçã. E aí, ele é tão psicopata que ele entrou com essa criança numa piscina, e aí ele afogava ela na piscina, enquanto ela não abrisse a boca, desesperada para respirar, aí ele punha ela para cima. E quem filmou? A mãe. Não é? E isso acabou vindo a público, e ele, graças a Deus, foi condenado, ainda que pouco, no meu modo de interpretação, há 5 anos só, e a mãe há 3 anos e meio com regime aberto, e ele com regime fechado. Enfim, graças a Deus isso aconteceu, mas tem milhares de outras situações, e a gente sabe que isso sempre, esse processo da alienação parental, e principalmente, eu quero cumprimentar aqui esse deputado, que é um dos mais, eu posso dizer o seguinte, o deputado Arnaldo Faria de Sá é um deputado que se difere dos 513. Primeiro, porque se dedica todas as sextas-feiras, quem não sabe, sábados, dentro do escritório dele, que ele atende 700, 800 pessoas. E eu sou vizinho dele ali no Jabaquara. E eu sempre frequento o escritório dele. E eu tenho uma frase que eu sempre repito, que uma vez conversando com o Arnaldo, nós estávamos falando sobre as questões dos escândalos e da roubalheira toda, e ele falou, Redó, é interessante, né? O povo pede tão pouco,
E os dirigentes, mesmo assim, sonegam esse direito do mínimo de ter segurança digna, de ter saúde, de ter educação e um pouquinho, não é, de entretenimento, não é? E nada disso acontece. Muito obrigado pelas palavras gentis, redor. Muito exagero aí no que ele falou sobre mim, mas tudo bem. Muito obrigado por vocês estarem aqui, essa hora, atentos. Eu realmente disse a ele que eu não entendo nada deste assunto, a não ser como pai, né, marido. Mas, como ele pediu para falar sobre os meios de comunicação, eu disse para ele, também eu não teria ninguém para te indicar, porque ninguém, em redação nenhuma do Brasil, conhece o assunto. Por que eu me interessei pelo assunto? Eu acho que é importante contar isso para vocês. Há 4 anos, mais, né? 5 anos, eu escrevi um livro chamado O que Sei de Lula. E eu conheço, apesar dele dizer que não me conhece, eu conheço muito bem o Lula, e ele certamente disse que não me conhece, porque eu frequentava a casa dele numa vida operária. Eu nunca fui em nenhum apartamento de luxo dele. Então, ele não deve lembrar, realmente, né? Mas, por mais que eu o conhecesse, por exemplo, eu não conhecia a mãe dele, a respeito da qual ele sempre fez uma grande propaganda, mas apenas para ganhar voto, porque, na verdade, a pessoa que certamente era leitora do Arnaldo, que era idosa, que ele venerava, era a mãe da Marisa, a nona. Dona Lidu. Bom, mas ao levantar a história do Lula, não com ele, mas através de um belíssimo livro do Aldário Dantas, de um livro da Denise Paraná, e de depoimentos dele para o Mário Morel, etc., eu vi ali um retrato do Brasil atual. Foi jogado na minha cara um retrato do Brasil atual, que é a história do pai dele. O pai do Lula era um canalha de tal espécie que batia nos filhos quando descobriu que ele estava estudando, quando os via vestidos de fada. E, no entanto, o Lula é um brasileiro pobre, privilegiado, porque o pai dele era um canalha, mas ele conheceu o pai dele. Ao longo da minha pesquisa para escrever o livro do Lula, eu tomei a consciência de que o problema central do Brasil, o problema que explica essa bandalheira, que explica a safadeza, a insegurança, é a falta do pai. Eu não tenho dados estatísticos, é claro, mas eu tenho, no meu convívio, com a empregada do meu irmão, com a minha empregada, com a faxineira do prédio e tal, eu calculo que hoje o maior privilégio que um homem pobre tem é saber quem é o pai dele. E esse privilégio o Lula teve. O pai não valia nada. Era aquilo que o Collor disse do Janot, né? Mas ele sabia quem era. E eu me considero um privilegiado, porque não apenas eu sei quem é meu pai, como convivi com ele, aprendi com ele. Eu acho, por que é que eu acho que o maior problema social, econômico e moral do Brasil é a falta do pai? É que, digamos que 60%, 70% da população brasileira não sabe o que é paternidade. Nunca conviveu com um pai. Uma mãe pobre tem 6, 7 filhos de 6, 7 pais diferentes. E isso é um problema social gravíssimo, porque a mãe é a pessoa que ama, que trata, que consola, que defende o filho. Mas o filho precisa do pai para orientá-lo, precisa do pai para determinar um mínimo de disciplina, que mãe nenhuma determina a disciplina. Eu sempre digo que a minha mãe teve 7 filhos, e eu sou o mais velho deles, e ela sempre me mimou muito. Até hoje, Isabel, minha mulher, se queixa dos mimos da minha mãe. Mas a minha mãe
eu costumo dizer o seguinte, se eu sair nu na rua, minha mãe disse assim, isso aqui é a última moda em Paris. Se eu comer cocô, a minha mãe disse, isso aqui, o mestre Bocuse descobriu que é a melhor comida que existe. Se eu rasgar dinheiro, a minha mãe disse que eu mandei que aquela Casa da Moeda imprima aquele papelzinho para rasgar mesmo. Então a mãe é protetora, a mãe é defensora, a mãe é carinho, o pai não, o pai é que disciplina. Então o Brasil tem um problema grave de falta de disciplina. E isso é o seguinte, o Brasil, meus queridos amigos, advogados, especialistas, meu querido amigo Arnaldo Faria de Sá, que eu conheci, nós dois 20 quilos mais magros. Tá? O maior problema do Brasil é que o Brasil é um país órfão, é um país sem pai. Então, essa é assim, a primeira conclusão que eu chego e que me aproxima, na medida em que eu, convivendo com Regina Beatriz, que é a pessoa que inspirou o magnífico projeto do Arnaldo, o Arnaldo é realmente um cara diferenciado, porque ele não está nessa luta pela verba em troca do voto. Né? Ele faz lei lá a respeito do direito dos outros, inclusive essa questão guarda compartilhada e a questão da parentalidade, que aí eu cheguei a uma outra conclusão, essa mais polêmica, que eu acho que nós vamos ter um debate aqui, vai ter muita gente que vai dar paulada em mim por isso. Eu quero dizer o seguinte, eu não sou fascista, ao contrário do que dizem os petistas, eu não sou tucano, os tucanos, aliás, sabem disso, porque ainda ontem eu esculhambei eles no meu artigo no Estadão. Eu sou contra o golpe militar, eu não gosto de milico. Agora, a verdade é que, nessa questão do direito de família, repousa um dos maiores problemas legais da democracia no Brasil. Por quê? Existe um núcleo do PT, do PSOL, dos partidos de extrema esquerda, que trabalha de forma, como diria a presidente Dilma Rousseff, a minha ídola em matéria de maus tratos à língua portuguesa, diuturnamente, noturnamente e madrugadurnamente. A meta dela e desse grupo todo dela é destruir o núcleo familiar. Por quê? Porque eu pertenço à Associação do Direito de Família e Sucessões. Esse nome é muito importante, esse complemento é muito importante, porque quando se prega, por exemplo, a biparentalidade, né, o afeto determinado pelo juiz como determinante de uma relação. É claro que toda relação repousa no afeto, mas o que se discute na questão da família é a questão da sucessão, da herança. E o que existe aí é uma velha luta dos bolcheviques em 1917, que os comunistas implantaram na União Soviética, mas tiveram que voltar atrás, e isso nunca deu certo no mundo, que é acabar com a família através da herança, do fim da herança. Então, por favor, não acreditem que eu sou um cara conservador, ou eu não sou. Já me casei mais de uma vez, mas eu sou a favor do núcleo familiar, da manutenção da questão da sucessão. Quer dizer, eu acho que hoje são capitais dois problemas em relação ao direito da família. O primeiro deles é a orfandade do pobre brasileiro. É o privilégio que o cidadão tem no Brasil de ter conhecido o seu pai. Você que está aqui nessa plateia e que conhece o seu pai, sabe quem ele foi, fique sabendo que este é o maior privilégio que o cidadão brasileiro pode ter. O segundo problema é um problema ideológico. Existe uma associação chamada Associação Brasileira do Direito de Família, a BDFAM, que luta veementemente no Congresso, tem conseguido grandes conquistas. E eu considero esse cidadão aqui o maior cruzado da defesa do núcleo familiar. E não é uma coisa da família conservadora, sabe? Não é uma coisa de você, como é que é? Casados para sempre, não é nada disso. São questões elementares. O juiz não pode decidir
que uma pessoa deve viver com esta ou aquela pessoa a partir do que o juiz acha que o afeta ou que não é o afeta. A biparentalidade, então, é uma coisa absurda, um cidadão ter 2 pais, e, no entanto, lutando diuturnamente, noturnamente, madrugadurnamente, a esquerda, os partidos mais à esquerda, e grande parte da bancada do PT, lutam hoje veementemente pelo fim da sucessão, pelo fim da herança, né? E pela dissolução da família. A verdade é essa. E a luta do Arnaldo lá no Congresso é uma luta dura, porque ele é o quê? Ele é o fascista, direitista, conservador, que quer manter o casamento só por uma questão de tradição, por uma questão de respeito à religião. Não é nada disso. É uma coisa muito séria. Ninguém nunca no Brasil percebeu e levantou essa questão da orfandade do brasileiro pobre, porque esta é, hoje, a maior causa da falta de vergonha, da grande crise moral, da grande crise ética, em consequência da crise econômica, política que o Brasil vive hoje. A falta de um pai. Meu querido amigo José Neumann e Pinto, você, como sempre, eloquente, brilhante, uma fala gostosa, importante e extremamente inteligível, mas nós somos escravos do tempo e, principalmente, da programação. Eu, particularmente, quero cumprimentar a doutora Kátia Boulos, que ela é conselheira seccional da nossa Ordem dos Advogados de São Paulo e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo e coordenadora científica aqui do nosso evento. Quero agradecer ao meu querido amigo Walter Silioni, que teve a sensibilidade de traduzir, não é, nesse dia de hoje, durante todo o dia, e amanhã também, com uma programação vastíssima. Quem ainda não tem o programa, está aqui o programa, e quiser estar aqui amanhã às 9 horas da manhã, quando terá a abertura, não é, do novo ciclo de palestras. E eu quero dizer para vocês o seguinte: tudo na vida é fundamental. Tudo que a gente debater, tudo que a gente se propõe a fazer, tem que fazer bem feito. Tem que lutar para que cada dia mais a gente aperfeiçoe e aqueles que erraram procurem acertar. Mas mais do que isso, aqueles que têm qualidade, que têm amor no coração, que têm vontade de continuar lutando e vencendo, jamais deixe a semente morrer semente. E assim a gente conclui, e eu peço aqui os cumprimentos da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação Paulista de Imprensa, de todos os patrocinadores, e principalmente do mentor de tudo isso, que é o Walter Silioni, ao nosso querido jornalista, amigo, que é o José Neumann e Pinto, ao meu querido amigo Jorge Melão, presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo, esse eu conhecia também há pouco tempo atrás, ao meu ilustre amigo Vitor Hugo, a doutora Kátia Boulos, a doutora Patrícia e Regina Beatriz. Agora eu dei uma... Está vendo? Eu não posso negar. Eu estou aqui no auditório Franco Montoro. E quem é da minha idade sabe que o Franco Montoro, ele trocava Dante Alighieri por... Lembra a emenda do Dante lá? Dante de Oliveira, ele chamou o Dante de Oliveira de Dante Alighieri e depois de Dante Pazzanese. Então, ao Franco Montoro, nossos cumprimentos. E ao Denis William, a todos vocês, e principalmente vocês. Não fossem vocês, não teria o brilho que nós tivemos hoje. Muito obrigado e uma ótima noite para todos.